Fui criador do grafismo de alguns jornais de referência, o Expresso, em 1973, o Tempo, em 1975, colaborei muito com o Diário de Lisboa e fiz o restyling do Diário de Notícias, em 1976. Uma página de um jornal é um desenho abstrato e que nós vamos fazer a construção. Sim, o grande problema que havia naquela altura, hoje não existe, é que, por exemplo, havia um texto que nós ambicionávamos ter uma determinada importância. Acontece que o texto tinha, muitas vezes até era escrito à mão nessa altura, escrito à mão ou escrito numa máquina diferente da outra e tal. E havia que fazer cálculos de quantas linhas aquilo ia ocupar o texto. Era esse o grande problema que nós tínhamos. Um indivíduo idealizava que um determinado artigo levava 102 linhas, o cálculo daquilo era 103 ou 104 ou 102, mas havia um que contava mal aquilo e dava 60 e tal, idealizem o problema que aquilo criava. Mas nós, quando fizemos o Expresso, tínhamos um cálculo muito cuidadoso e aquilo dava, havia uma diferença. Às vezes apelávamos ao tipo que escrevia para escrever mais 3 ou 4 linhas ou para cortar 2 ou 3 linhas, o que nem sempre era fácil, mas resolvia-se sempre a situação. Eu acho curioso, por exemplo, em alguns livros de ensino de artes gráficas, que da altura tinham uma maneira muito pomposa de contar aquilo, mas aquilo só dava certo se os originais fossem escritos todos da mesma maneira. Que eu, por exemplo, introduzi para mim, não para os jornais, impressos próprios em que escrevia à máquina as coisas e que aquilo dava tudo certo. Mas para os jornais, não se podia impor que o ato escrevesse, um escrevia à mão, o outro escrevia numa máquina diferente do terceiro. Portanto, os originais vinham todos assim. Portanto, tinha que fazer contas, e uns eram mais hábeis a contar e outros eram menos hábeis a contar. Mas tudo se ia resolvendo. Chamo-me Fernando Coelho e sou designer de comunicação. Pensem numa coisa. Pensem, por exemplo, que um fotógrafo ia fazer as fotografias e tinha que ir revelar as fotografias na câmara escura, e pensem, por exemplo, que o jornalista escrevia o texto numa máquina de escrever que era novamente composto na gráfica. Lembrem-se, por exemplo, que havia muitos cronistas que escreviam à mão, manuscreviam as suas crónicas. Era uma época em que a imprensa escrita tinha uma importância que nós hoje não conseguimos sequer, qualquer um dos meus estudantes não consegue perceber a importância que a imprensa escrita tinha na altura. Antes, aquilo que era importante era o conteúdo. Depois do aparecimento da televisão, e, portanto, a partir da década de 60, a forma passou a ter uma importância muito grande. Não é? De tal maneira grande que, inclusivamente, há muitos autores que acham, por exemplo, que a forma de dar as notícias televisiva e até a própria estética televisiva se tem refletido nos produtos gráficos, nomeadamente na imprensa. A forma vem sobrepondo à importância do conteúdo. Então, o design vem assumindo, nomeadamente a partir dos anos 70 e 80, vem assumindo cada vez mais protagonismo. Há
há mais players no mercado, logo os players precisam de se distinguir uns dos outros. Logo, a inovação, o aspecto, o design têm que ser diferenciados e é de maior importância, claro. Chamo Luís Ribeiro, trabalhei como grafista no Expresso durante 30 anos. O jornal era feito em tamanho natural, em folhas de papel, com pautado, que correspondia ao corpo usado, não é? E, portanto, era paginado a lápis, medidos, não é? Os espaços e as fotografias, etc. Um mapa de localizar um acontecimento qualquer no mundo. O mapa tinha que ser feito a tinta da China. Não havia esta ferramenta, não havia estes meios. Tínhamos que desenhar. E se for consultar os jornais da época, o jornal era feito com uma mistura de tipos de letra, não é? Misturava-se tudo, parecia um catálogo de letra, não é? O mestre Luís Alves era o chefe da sala de desenho do século e chamou-me para lá para eu paginar exatamente o século Estrado, a tal parte feita em rotogravura. As revistas, tanto a Flama como o século Estrado, tinham as páginas de fora, digamos, um caderno exterior e o interior em rotogravura, onde atingia alguns valores muito bons de fotografia, e o resto era em tipografia. A tipografia do século Estrado era péssima, porque era feito na rotativa dos jornais. Tudo aquilo era feito em estereotipia, era uma coisa de uma qualidade muito baixa, mas a parte ilustrada da rotogravura era muito boa, e passou a ser relativamente muito boa com a nossa paginação. Vinha a ser feito por alguns desenhadores de lá, mas passou a ser por mim. Portanto, é talvez a minha primeira abordagem da paginação de uma revista. Os jornais nessa altura faziam páginas especiais, todos os jornais faziam. À terça-feira faziam uma página sobre cinema, na quinta-feira sobre arte, e então essas páginas começaram a ser feitas por mim. Porque é que eu entro no século? O século atravessava uma dificuldade muito grande, tinha sido já ultrapassado pelo Diário de Notícias, especialmente, que eram os dois grandes jornais, Diário de Notícias e Século. O Diário de Notícias com uma grande implantação em Lisboa e no Porto, por exemplo. O Século não tanto, mas com uma divulgação por todo o país. Havia essa guerra. Mas o Século estava com máquinas ultrapassadas, com tipos de letra ultrapassados, com um processo de execução gráfica ultrapassado. Então esse meu mestre sonhou em fazer a remodelação do Século. Eles queriam comprar máquinas novas, queriam comprar tudo novo, e a ambição dele era fazer um jornal completamente diferente. As letras têm uma utilização desigual. O X utiliza-se menos vezes que o A ou E. Acontece que, portanto, com aquele peso brutal da forma em chumbo,
as letras iam-se gastando. Ora, havendo umas que tinham menos desgaste no sentido de altura, aquilo tem que ter uma altura, às vezes até nem chegavam, não apareciam. O Diário de Notícias tinha evoluído e tinha uma tipografia já de mais qualidade. Os jornais eram feitos em linotype e os títulos eram feitos numa máquina do mesmo sistema, mas manual, que era a Ludlow. O Século manteve os tipos de caixa para fazer os títulos até determinada altura, mas nessa altura, quando o Século começa com novos tipos, eu já não colaboro no Século. Em Portugal, ao contrário dos outros países, os jornais nunca podiam aparecer com espaços brancos. E quando a censura cortava um bocado, tinham que ser substituído por qualquer coisa. Eu faço esta diferença porque, em primeira Inglaterra, os jornais tinham grandes espaços brancos que iam pondo para fazer as sucessivas edições. Portanto, a paginação estava proposta e depois era só preencher. Em Portugal isto não se podia fazer. Portanto, um corte tinha que ser substituído por alguma coisa. Mas, de uma maneira geral, o grafismo não era influenciado por isso. Há um outro jornal em que eu trabalhei e que a censura te fazia muita moça, que era o Diário de Lisboa. Fazia moça, mas não influenciava a parte gráfica, não é? Porque, de uma maneira geral, havia uma certa compreensão desse sistema e as coisas, o que estava lá tinha que ser substituído por uma coisa igual. A censura cortava bocados, mas de uma maneira geral cortava era tudo. Os jornais não permitem grandes hesitações. As coisas têm que ser resolvidas muito depressa. É o tempo. Os jornais portugueses hoje em dia têm uma qualidade que os jornais estrangeiros não têm. Mas naquela altura não, naquela altura tinham muito má qualidade, eram feitos pelos tipógrafos e por um redator-paginador, que normalmente não tinha noção nenhuma, não é? De maneira que a minha entrada no Diário de Lisboa é feita pelo mesmo processo, ou seja, começo por fazer suplementos e páginas especiais, e a pouco avanço com algumas páginas. E durante um período fiz as primeiras páginas, que foi uma experiência extremamente gratificante fazer as primeiras páginas. Eu estar com o diretor ao lado foi uma coisa espantosa, não é? Tratar de um assunto num momento, e isso vicia-me um bocadinho e passa a ser talvez até uma das coisas, uma das grandes influências minhas, é que hoje em dia eu não sou capaz de pensar durante muito tempo por um trabalho. Depois do trabalho feito, sou capaz de o criticar e pensar que não deveria ser feito assim, mas antes de o fazer, não gosto de pensar muito nele. Penso no momento e realizo, porque era aquilo que nos jornais precisavam de ser feito. Uma notícia formidável ou menos formidável, e tem que inventar uma solução para aquilo, não inventa de certeza a melhor solução, mas inventa com certeza qualquer coisa. Como digo, os jornais hoje são bem feitos, mas houve um período aqui há poucos anos que eram também terríveis. Eram aparentemente bem feitos, mas eram feitos por tabela. E as pessoas tinham páginas modelo e que encaixavam. Hoje já não, hoje os jornais são bem construídos. E naquela altura, tinha que se inventar naquele momento. Os
jornais preocupavam-se muito com a primeira página, coisa que não acontece hoje. O jornal é feito todo. Aliás, o Expresso já foi feito com essa preocupação. Mas para trás as pessoas preocupavam-se com a primeira página. Começaram a preocupar-se, porque inicialmente para trás nem a primeira página era preocupação, era preciso apresentar as notícias. Mas naquela altura que eu já estava a fazer o Diário de Lisboa, fazíamos a primeira página, com primeiro um conceito, concebíamos mentalmente ou em papel uma ideia, mas depois estávamos sob a pressão de olhar para um relógio. As horas iam avançando e os jornais eram feitos mesmo naquele momento. Eu recordo-me estar a fazer primeiras páginas do Diário de Lisboa de manhã. O Diário de Lisboa era um jornal que saía à tarde, coisa que agora acabou, não é? Os jornais faziam-se e o jornal tinha que estar pronto a uma determinada hora, porque o jornal também ia para o Porto e a edição do Porto era levada no comboio que partia de Santa Apolónia às não sei quantas horas. Naturalmente que para o comboio levar aquilo às tantas horas, e o comboio não esperava, tinha que partir àquela hora, a caminhonete que levava o jornal tinha que partir do jornal às tantas horas. E para estar pronto àquela hora, o jornal tinha que ir imprimir, tinha que dobrar, tinha que não sei o quê. Portanto, tudo ia avançando até que chegava a altura de executar o jornal na tipografia. Portanto, nós estávamos a idealizar situações que depois não se podiam fazer. Portanto, não vale a pena, a gente tinha que arranjar as soluções para aquele momento. Hoje não é bem assim, hoje os jornais não são feitos nada, são feitos com calma, são feitos com tempo, à noite está tudo feito para de manhã saírem os jornais, naquela altura não, era mesmo num minuto. Mas havia também outra coisa, hoje em dia, por exemplo, não há, eu julgo que não há, mas poderá haver um ou outro, mas os jornais não há revisores, porque as pessoas, cada um que escreve o seu artigo, faz a revisão no computador, praticamente não é preciso. Naquela altura não, os jornais até passavam por várias revisões. Havia um revisor que fazia primeiro a revisão de um determinado texto, depois havia o indivíduo que fazia a revisão da página e depois havia um ou mais que um, não é? Que fazia uma revisão final. Àquela hora aquilo tinha que ir para baixo para fazerem a forma, para começar a imprimir, portanto aquilo tinha minutos. Ia para baixo, para a forma, ia para imprimir para dobrar, para fazer montinhos embrulhados, meter na caminhonete e a caminhonete ir por aí fora. E aparecia no momento em que estava quase a sair o jornal, o indivíduo tinha visto 3 erros ou 4 e o linotipista tinha feito 3 ou 4 linhas de chumbo, e eu lembro-me perfeitamente de situações nessas. O chefe da tipografia que nos acompanhava olhar para o relógio e a tirar as linhas que estavam a ser feitas para emendar para o lixo e dizer assim, já são feitas as emendas, porque o relógio não permitia, não é? Também fico com a sensação de que muitas vezes que depois, se eu tivesse pensado de outra maneira, teria feito assim. Mas não, naquela altura não pensei, naquela altura tive que resolver todos os problemas na base daquilo que tinha. Na altura que eu fiz esses jornais, a palavra designer não era muito comum. Nós éramos desenhadores e fazíamos de tudo. Eu, para o Diário de Lisboa, além das paginações do Diário de Lisboa e do anteriormente do século, além de paginações, fazia ilustrações, fazia cabeçalhos, fazia uma série de coisas. Hoje tudo é feito de outra maneira, mas naquela altura nós tínhamos que fazer tudo. E como a gravura, a ilustração não era tão abrangente como é hoje, nós fazíamos ilustrações para contos, fazíamos cabeçalhos para determinadas situações, mapas para identificação de determinadas situações jornalísticas, e era assim que tínhamos que fazer, não é?
todos os jornais se situaram no Bairro Alto. Foi o Século, que deu origem ao Século, o Diário Notícias, que deu origem ao Diário Notícias, o Diário Popular, o Diário de Lisboa. Curiosamente, até, de certo modo, concorrentes em frente um do outro, na Rua Luz Soriano, um do lado esquerdo, do outro do lado direito, praticamente em frente. E, portanto, os jornais tinham esse ambiente e uma relação. Os jornais relacionavam-se todos muito bem uns com os outros. Não sei se essa relação hoje se mantém, mas como cada jornal está num sítio completamente diferente de Lisboa, julgo que isso não é possível. Todos os jornais tinham uma gráfica. O Século era integralmente feito ali, o Diário de Notícias era integralmente feito ali, porque os jornais tinham que ter tudo. Tinham uma tipografia, faziam-se integralmente em tipografia e imprimiam-se na própria tipografia, que era normalmente no andar de baixo ou assim. Chamo-me Álvaro Silva e fui durante muitos anos tipógrafo no jornal O Comércio do Porto. A Intertype e a Linotype, basicamente as máquinas que faziam o texto completo, trabalham da mesma forma. Quase todos os jornais tinham bastantes, trabalhava muito, noite e dia, muitas vezes. Tem matrizes que funcionam com o teclado. Os armazéns. Imagine que este seria um corpo 10, teria o corpo 12, o corpo 8, normalmente nunca ultrapassava o corpo 12. Aqui tinha a caldeira com o chumbo previamente derretido, teclava-se na palavra que se queria, as matrizes entravam aqui, daqui era o espaço que entrava também, depois o componedor corria para aqui, como veem, descia e era injetado por estes buraquinhos que está aqui, o chumbo levava a pancada, saía e depois moldava na matriz a palavra que nós executávamos. E isto ia correndo conforme a notícia ia crescendo. Esta é uma linha já composta. O texto saía assim, a granel. Portanto, isto é um texto completo, pode ser de uma notícia, ou uma poesia, ou até para fazer obra de livro, pronto para ir para a paginação. Qualquer jornal diário tinha um redator paginador, que era o indivíduo que paginava o jornal, sem plano nenhum. Chegavam à tipografia e começavam a encher a página, normalmente de cima para baixo, não é? E normalmente até em L, para ir encaixando umas coisas nas outras. Quando eu faço Expresso, a tentar, Expresso e também o Diário Notícias, notícias em bloco, em retângulos, não é? Aquilo era um bocado contrário ao que se usava, não é? Os jornais eram feitos em rotativa, através de estereotipia. A estereotipia é um processo que exige, depois do jornal todo feito em tipografia, é feito um flan num cartão de especial muito duro, é formado a toda a forma da tipografia e depois
é posto em curva, onde se põe uma camada de chumbo. Portanto, a tipografia passa a ser redonda, não é, para poder imprimir numa rotativa. O ambiente de um jornal era de facto espantoso, tudo aquilo tinha um cheiro especial. Era verdadeiramente apaixonante, não é? Essa aproximação que tínhamos das máquinas. It must be obvious now to those of us employed in the graphic arts that we will, in the next 5 years, undergo more changes than any other industry in the history of our country. A estabilidade que nós vimos dos anos 30, 40, 50, 60 e até 70, por exemplo, no Diário de Notícias no Século, é dirigida porque os meios de produção eram aqueles. Era a composição manual e mecânica, não é? E era a impressão tipográfica. Os anos 70 e os anos 80 são época da transição, da grande transição da tipografia. Há o aparecimento da fotocomposição, mas dentro da fotocomposição é preciso definirmos aqui duas grandes épocas, porque é na fotocomposição em que a tipografia deixa de ser analógica e passa a ser digital. Ou seja, temos uma tecnologia nova, a fotocomposição, mas essa tecnologia, quando aparece, tem matrizes físicas, não é? Os negativos fotográficos. There was a basic change in the material of which type is made, a change from lead to paper or film. Therefore, all operations following actual setting of type were changed. Quando a montagem do jornal passou a ser uma montagem em papel e depois a seguir a impressão passou a ser em offset, isso tudo obrigou a que o próprio desenho, o próprio design da publicação fosse repensado. Obrigatoriamente as mudanças tecnológicas levam a haver mudanças no próprio design, porque também há uma mudança de produção. A tipografia de imprensa é uma tipografia específica, tem um conjunto de características que a afirmam como adequado ou não para fazer imprensa. Nós hoje procuramos um catálogo de tipografia e o catálogo é esmagador, a diversidade de escolha é esmagadora. Hoje o que é difícil é ser capaz de escolher. Antes o que era difícil era ser capaz de fazer algo que fosse bem feito com os meios que tínhamos à disposição. O catálogo de fotocomposição dos meados da década de 80, com muita frequência, eram a tipografia que vinha distribuída com as máquinas e, portanto, com muita frequência tínhamos 12 tipos de letra diferentes. 10 tipos de letra diferentes para trabalhar. O Diário de Lisboa, que estava extremamente antiquado, foi o primeiro jornal generalista e diário que se propôs fazer em offset. E ao montar o offset, o jornal já era incompatível com a tipografia. Não? E, portanto, ao montar a fotocomposição, o Expresso apanha isso, a boleia da fotocomposição, e começa a ser feito no Diário de Lisboa, com uma redação junto do Marquês de Pombal. É provavelmente o primeiro jornal a fazer essa separação. O circuito era assim. O jornalista escrevia o texto e depois havia um paquete que levava o texto
para a oficina. Era no bairro Alto, da Duque de Palmela ao bairro Alto. Várias vezes, à medida que havia, porque tinha que alimentar a composição. Quer chovesse, quer fizesse vento, quer fizesse sol, o paquete lá tinha que ir na sua motorizada levar o texto. E o texto era batido por um fotocompositor que fazia o texto. E depois era impresso em tiras, em colunas, digamos, colunas de composição, adequadas à coluna do jornal. Pronto. E depois havia uns montadores que montavam aquilo à mão. Até chegar à chapa para entrar na máquina era um circuito de não sei quantas pessoas. Hoje faz tudo um homem só, não é? Faz o desenho, faz tudo. Altera os títulos, não custa nada, não é? Não há despesas. Não. Portanto, de facto as coisas estão hoje muito simplificadas em relação a essa época, não é? Um título de 24 ao lado de um título de 48, que era chocante, era fruto de não poder haver controle quase sobre o assunto. Quer dizer, só numa exceção, tipo primeira página, que poderia ir repetir. O repetir representava despesa para a empresa, que havia um orçamento. Isso não foi fácil de controlar. Repetir, meu amigo, aquilo era difícil. Eu colaborava muito no Diário de Lisboa com o Dr. Ruel Ramos. E quando o Expresso foi pensado, o Dr. Ruel Ramos, como enfim, dono do Diário de Lisboa e da Renascença Gráfica, que era a empresa, e que estava em remodelação, entrou como sócio do Dr. Balsemão e mais alguém, não sei, para fazerem o jornal. E indicou-me então ao Dr. Balsemão, porque eram muito amigos, eles eram amigos, embora trabalhassem em jornais que se concorriam, eram muito amigos, e julgo colegas anteriormente e tal. De maneira que foi assim que eu apareci ao Dr. Balsemão, que me propôs então fazer um jornal que fosse moderno, mais muito na linha dos jornais ingleses, que eram os jornais que naquela altura tinham uma abrangência muito grande e não só jornalisticamente como graficamente, e portanto foi esse modelo que nós fomos criar. As características que se pretendiam para o Expresso era uma modernidade que não existia nos outros jornais e que eu impus como uma base retangular nas notícias, uns títulos, eu optei sempre por títulos em minúsculas, fazendo uma hierarquia de títulos muito acentuada, coisa que não era muito comum. Portanto, havia um muito maior e outros mais pequenos, portanto, dentro de uma grelha onde os espaços apareciam todos na forma de retângulo. Infelizmente, nessa altura ainda não havia a possibilidade que há hoje da introdução de muita gravura, mas a imagem também tinha alguma importância, mas com as limitações da época, e eram basicamente este espírito. Acima de tudo, uma leveza no jornal, porque os jornais eram muito pesados, e sempre com esta ideia. Os jornais ingleses eram os jornais que naquela altura apaixonavam os interessados da imprensa. O
Expresso usou um tipo de letra, com um tipo de letra clássico, com serifa, portanto de grossos e finos, mas estava sempre todo baseado naquela ideia do Times. O próprio Dr. Balsemão, o fundador do jornal, quis fazer sempre um tipo de Times. Aliás, nessa altura o Times até nem era muito comercializado cá em Portugal. Naquela altura tinha os defeitos que teria a fotocomposição. Eu, quando entrei a fazer o Expresso, tinha uma paixão paralela, que era António Arroio. Eu dava aulas a António Arroio, queria continuar a António Arroio, portanto não podia dedicar um grande espaço ao Expresso. Socorri-me de um dos melhores alunos que eu tinha na altura, que era o Luís Ribeiro, e desafiei-o para ele me ajudar. Ele aceitou e ficou, e em boa hora continua no jornal. Portanto, eu iniciei o Expresso, fiz todos os meus planos, mas rapidamente lhe transmiti tudo o que queria para ele continuar. O website foi feito numa agência de publicidade, a Ciesa. Aliás, foi feito por dois desenhadores antigos alunos de António Arroio, que trabalhavam na Ciesa. E o Falcão e o Helder, já agora, não é? Fizeram o cabeçalho que aliás foi depois ligeiramente retocado pelo Luís Ribeiro. Lá está, ligeiramente, porque a expressão continua a mesma, e hoje mantém-se o mesmo cabeçalho. O Vítor da Silva traz-me o logotipo, que até soube que tinha sido feito por uma agência de publicidade na altura, e os finos eram tão finos que, se fosse reduzido para uma escala abaixo, partia aos finos, não é? Portanto, há letras que não podem ser calculadas para reduzir em pequenino. E esse redesenho era para fazer, no fundo, um negro, da mesma família, não é? Respeitar a característica e passar a negro. E foi isso que eu fiz. Foi o primeiro trabalho. Quando é publicado a 6 de janeiro, foi precisamente a 6 de janeiro de 73, não é? O jornal tinha que vir com as cabeças de secção. Muitas das cabeças eram integralmente feitas a tinta da China, e outras era com também um aproveitamento da letra 7, não é? Que facilitava um bocadinho a vida, não é? Em alguns casos. E foi esse o trabalho que eu colaborei inicialmente. As primeiras maquetes como propostas de um jornal foram todas feitas no meu ateliê. Mas depois, quando entramos na execução do jornal, já estavam a ser feitas no jornal, não é? Eu ia para lá para o jornal também, não é? Eu não gostava muito, e isso confesso que sempre não gostava muito, e foi talvez uma das razões que me levou depois a abandonar o jornal. Eu não gostava muito do último dia do fecho, porque eles atrasavam-se muito e arrastavam aquilo pela noite fora, sempre, não é? Eu não tinha gosto por aquela vida notívaga. Em termos de execução, de feitura, para acabar por ser um jornal diário, porque o jornalista procurava sempre concluir a notícia o mais perto do fecho, que era para acrescentar mais isto ou mais aquilo. E era um jornal que estava-se a transformar numa referência no país, não é? E transformou-se, acabou por se transformar. Não era a imagem gráfica, era por um lado
Mas, por outro lado, era a notícia. A notícia é que era o importante, não é? Estávamos num período muito, muito difícil de caminhar para a democracia. E, portanto, havia ali uma procura de que isso acontecesse. Depois o Vítor da Silva, há um momento em que começa a fazer a primeira página e aquilo já estava a ser paginado por mim, com a matriz que o Vítor da Silva tinha introduzido e depois também com a minha sensibilidade, até que um dia deixou, pronto, e passa para o Ribeiro a primeira página. E vamos fazendo o nosso caminho. Pronto. Há uma coisa que é importante lembrar: o Expresso foi iniciado num período muito difícil da tipografia, que era a fotocomposição. A fotocomposição no início. De maneira que, às vezes, quando eu olho novamente para o Expresso, para os primeiros números, ou para o tempo, mesmo para o tempo até tem outras características, sinto que há coisas que se faziam que ficavam muito feias, mas naquela altura não havia outra chance. A fotocomposição era muito irregular. Eu recordo-me de que o Expresso já não estava lá, mas recordo-me das relações que havia. Teve tantos problemas com a fotocomposição que o indivíduo cá da firma, que era representante da fotocomposição, teve que ir à América estudar lá uma série de coisas, porque os problemas não se resolviam na divisão das palavras, quando apareciam letras com cedilhas e com isto, com aquilo. Bem, eram problemas sérios, que a gente agora... Está tudo resolvido agora aquilo é uma maravilha. Naquela altura não era. E como digo, olho para o primeiro número e acho que é uma maravilha o primeiro número do Expresso, mas é feio, é capaz de estar cheio de defeitos, não é? A imagem de hoje, não é? A imagem de hoje. Há uma grande tradição de caricatura, até política, inclusive em Portugal. Simplesmente, naquela altura, antes de 25 de Abril, não existia porque a censura não o permitia. Ou antes, permitia com tantas limitações que não valia a pena fazê-la, não é? Quando veio o 25 de Abril, houve uma grande abertura e todos os jornais passaram a publicar. A caricatura era feita sempre, em princípio, podia ser proposta também por mim, mas em princípio era um briefing. O chefe de ação nessa altura do tempo era o Peixe Dias, um excelente jornalista, aliás, que discutia comigo qual era o assunto que valia a pena, até para harmonizar todo o jornal. A caricatura era feita em tempo recorde, porque era feita praticamente nas horas antes do jornal fechar, não é? Portanto, que, aliás, uma coisa que foi sempre a minha preocupação era fazer sempre na última hora. Portanto, o desenho era feito, por exemplo, durante a tarde. A ideia teria sido proposta na véspera, o desenho era feito durante a tarde, ou até proposto na própria manhã, fazia o desenho à tarde e pronto. O tempo foi feito de uma maneira híbrida, havia fotocomposição misturada com a tipografia clássica. Utilizou-se uma letra linear, portanto, sem patilhas, e que se tornou a imagem de marca do jornal, e que lhe deu um ar completamente diferente e provavelmente até com um ar mais moderno.
Diário de Notícias foi também uma aventura. Não havia preocupações gráficas nessa altura. Embora já existisse o Expresso e não sei o que, mas o jornal continuava a ser feito da mesma maneira, o mesmo processo. O Diário de Notícias atravessava um período muito difícil, vinha de, antes de 25 de Abril, era um jornal muito confuso, mas de certo modo ligado à situação, e quando vem o 25 de Abril há realmente uma agitação política e entraram para o Diário de Notícias novos jornalistas que deram uma agitação brutal no jornal. Depois houve uma entrada do Vítor Cunha Rego para fazer uma apaziguação, digamos, do jornal. O grafismo nessa altura era péssimo, não é? Era uma coisa desastrosa. O Cunha Rego fez um período de equilíbrio, mas ficou numa situação híbrida. Nem era o antes, nem era o que se desejava depois. Acontece que nessa altura toma o jornal uma nova feição e entra para diretor, é o Mário Mesquita, que já estava antes como subdiretor ou coisa assim do género, e o João Gomes, um jornalista do Diário de Lisboa, que transita para o Diário de Notícias. E nessa altura chamam-me para eu fazer uma remodelação para tornar o Diário de Notícias completamente diferente, e é a primeira mexida que o Diário de Notícias tem. E uma das primeiras mexidas é no cabeçalho. O João Gomes propôs uma alteração do cabeçalho, que eu fiz, com muito gosto, embora à partida não fosse grande defensor da alteração do cabeçalho. Limpei-o, tirei-lhe uma série de coisas e engrossei-o particularmente para ter mais força, mantendo as mesmas características numa letra gótica, enfim, modernizadas. Fiz aquilo que achei por bem, achava coisas irregulares naquela letra, não sei quem desenhou a letra inicialmente. É importante lembrar que o Diário de Notícias, o primeiro Diário de Notícias, o número 1 Diário de Notícias, não tem letra gótica. A letra gótica aparece posteriormente, não sei desenhado por quem. E eu faço aquela modificação porque achei que a letra, o D não estava bem com o N, e as duas palavras são esdrúxulas, não estavam acentuadas, que eu fiz, portanto, essas modificações. E uma característica que o gótico tem, às vezes tem, são aqueles pormenores que o gótico punha, o D tem e o N não tem, e eu tirei aqueles dois ganchinhos, e que numa reunião em que tivemos todos ficámos com esta ideia, que foi uma ideia expressa pelo Mário Mesquita, o diretor, que tínhamos tirado os bicos papagaios do jornal, ou seja, tínhamos dado um ar moderno. Tanto o Expresso como o Tempo eram à partida uns jornais que não existiam, e o Diário de Notícias já tinha uma carga anterior. Os formatos foram decisivos para isso, e os formatos e a maneira de os executar tecnicamente. O Expresso foi um jornal completamente novo, com um formato muito grande, feito em fotocomposição, talvez o grande problema dele, e o Diário de Notícias era exclusivamente com a tipografia mecânica, quente. Isso trouxe problemas e obrigou a determinadas soluções. Enquanto o Expresso era um jornal que tive uma liberdade muito grande, o Tempo também, mas devido ao seu formato mais pequeno, obrigava digamos, um encaixamento das notícias de maneira diferente. O Diário de Notícias era um jornal de vocação diária. O que é que eu quero dizer com isto? É que
as notícias são diferentes, enquanto que o Expresso e o Tempo eram jornais mais de opinião e com títulos de outro tipo, o Diário de Notícias era um jornal informativo do dia-a-dia e, portanto, obrigava a mais notícias, um encaixamento de notícias de outra maneira diferente, com a tipografia clássica. Utilizando os tipos de letra que eles tinham, voltou-se talvez uma concepção um bocadinho mais convencional. A letra era novamente com a serifa e com as tais limitações de tamanho que a composição tipográfica mecânica obrigava. Desde sempre as letras maiúsculas foram os tipos indicados para a titulagem. Passámos nós, e aliás todos os jornais, hoje praticamente todos os jornais usam a letra minúscula como titulagem. Por acaso agora há exceções, o Diário de Notícias agora começou a aparecer com muitas maiúsculas. Ao mudarmos um novo conceito dos jornais e pô-los em letra minúscula, dava um ar de modernidade e portanto, ficou como uma norma que nessa altura não existia. Quando eu passo de broadsheet para tabloide, talvez uns anos depois, havia um caminho que já tinha sido feito, que tinha sido feito, aliás, pelo Vítor da Silva, porque ele tinha mexido no jornal anteriormente, que era, ele tinha acabado com um layout, o layout em L, onde as notícias se intrincavam todas umas nas outras, tão típico de várias décadas do chumbo, e já tinha feito uma primeira modularização das matérias. E, portanto, esse aspecto era um aspecto que era um caminho que já tinha sido trilhado. Foi relativamente fácil. O Vítor da Silva dá-me o original do título do Diário de Notícias. E eu, já nessa altura, não sabia o que sei hoje, mas já nessa altura era capaz de olhar para aquele título e perceber o quanto bem feito estava. E obviamente que não me atreveria sequer, não havia necessidade, e não me atreveria sequer a mexer-lhe. No entanto, porque passava de um formato, o jornal de um formato tão grande para metade do tamanho, achei que podia fazer uma coisa, que era, podia compactar ligeiramente, apertar o espaço entre letras, compactar ligeiramente, e foi a única coisa que eu fiz ao título do Diário de Notícias. Esse título, portanto, desenhado pelo Vítor da Silva e ligeiramente alterado por mim, perdurou durante 12 anos, até que o jornal teve uma mudança tecnológica grande, passou a ser impresso a cores e em offset, e teve uma remodelação gráfica e portanto, ele voltou novamente a ser desenhado. Mas, no meu entendimento, o mais belo desenho da palavra Diário de Notícias em gótico saiu da mão do Vítor da Silva. Eu nunca tinha entrado no Diário de Notícias, curiosamente. Era o único jornal que eu, quando ainda anteriormente ao 25 de Abril, eu tinha colaborado em quase todos os jornais, ou pelo desenho, ou por informações, quer dizer, por sugestões, ou coisa assim, tinha entrado no Diário de Lisboa, no Diário Popular, na República, todos os jornais, menos no Diário de Notícias, exatamente porque era um jornal da situação, não é? Nunca tinha entrado, foi a primeira vez,
e tive que assistir ao primeiro, à saída do primeiro número, do primeiro exemplar. Então dormitámos quase todos num daqueles maples do Diário de Notícias, e às 4 da manhã ou 5 da manhã que saiu o primeiro exemplar, e depois então é que eu libertei e vim para casa dormir, não é? É a história do Diário de Notícias. No século XIX, a discussão política, social, económica, etc., fazia-se nas conferências e nos livros, e com o aparecimento da imprensa, e fundamentalmente já colado à transição do século, essa discussão pública passou para as páginas dos jornais. Com o aparecimento da internet, a discussão pública passa-se, numa primeira parte, nos fóruns, depois os fóruns mais os blogs, e agora passou-se fundamentalmente para as redes sociais. Bom, se houve um tempo, no século XIX, em que íamos aos escritórios da editora comprar um jornal, se houve um tempo depois que os jornais passaram, no caso do Diário de Notícias, passou a ser distribuído pelos Ardinas na rua, depois chegamos a um ponto em que os jornais são dados na entrada do metro ou nos cruzamentos, mas hoje não nos informamos assim. Hoje não procuramos os jornais para nos informar. Estamos a trabalhar ao computador, e o Expresso e o Público e o Observador caem-nos com mensagens a dizer ao minuto aquilo que se está a passar. E, portanto, esta ideia da urgência da informação já não passa pelos jornais. A ideia do diário, não é? Que está subjacente à informação em cima da hora, diária, etc., etc., hoje não faz qualquer sentido. E por isso me parece que dentro em breve esta erosão imensa, basta ver as tiragens e as audiências dos principais títulos da imprensa portuguesa, esta erosão vai se acentuar. Fazer jornais de uma maneira diferente e mais moderna, eu julgava que estava a colaborar. Não estava a fazer um design especial, mas não era a média. E era essa média que eu queria participar. Era assim que se faziam jornais, no momento. A única hipótese de os fazer.